as perguntas certas para você chegar no melhor manejo, né? Então, fica muito claro. Primeira pergunta que você faz é qual que é o espaço que eu tenho, e não vai ser diferente, inclusive, de qual que é o espaço que eu tenho para cultivar, né? Isso vai definir não só a luz, mas o teu manejo, o tamanho de vaso, quantas plantas você vai levar ali. Então, perguntas certas te direcionam para a escolha perfeita, né, Pô, Vitão? às vezes a pessoa vem que quero cultivar 20 plantas aqui em 2x2, mas vou colocar um painel de 60 watts, não vai rolar. Então, eu acho que o ambiente, o tamanho do seu ambiente, que nem, pô, PC Grow. PC Grow, você não vai colocar um painel de 200 watts ali dentro, que não tem como. Antigamente a gente olhava de um certo jeito, né? Era o que a informação que chegava para a gente era a questão dos watts, dos lumens, e agora a gente vê que é uma questão diferente, né? Acho que no cultivo outdoor ele dá um exemplo muito bom, né? Por que que o início do cultivo no outdoor, quando ele é 100%, tem que ter um sombrite, por exemplo? O Danilão, como ele tem experiência com os LEDs aí, ele sabe algumas genéticas que aguentam mais pancada. Boa. Às vezes não adianta você ter muito PPFD se você também não tem o equilíbrio, né? Então, se você aumenta muito o PPFD, você tem que ter uma boa circulação também rolando ali, né? Para ter o CO2 disponível para ela absorver, né? Fazer essa fotossíntese. E você tem que ter também o controle de alimentação da planta. Fala galera, você tá na Grower TV e hoje um oferecimento LEDs Indoor junto com o Danilo. Você vai assistir a primeira parte de um aulão sobre iluminação. Como escolher o seu LED, o que é PPFD, os watts, os lumens, faixa par, o que olhar na hora de escolher a sua iluminação para cultivo. Hoje você vai assistir a parte 1 dessa aula, espero que você tire bom proveito. Faça suas anotações, já deixa o seu like e o seu comentário para a gente soltar a parte 2. Uma boa aula para você e bons cultivos! Se você estava esperando o momento certo para investir no seu cultivo, a hora é agora. No especial 4,20, a gente preparou condições especiais que não aparecem o ano todo, hein? Saca só, kits de cultivo, painéis de LED e itens para climatização, tudo isso com até 50% de desconto. Tudo o que você precisa para montar ou evoluir o seu cultivo de verdade. É isso aí, aproveitar hoje, né, a presença do Danilão aí, para ele falar um pouco, né, do que é importante mesmo quando a gente vai comprar o LED, né? Quando você entra lá no site da LEDs Indoor, vou escolher um LED. Então, vamos hoje entender aí o que a gente pode olhar ali nas informações para a gente saber qual é o melhor ali para o nosso espaço, né, para o nosso cultivo. Põe a apresentaçãozinha aí, Vitão, só para a gente puxando os tópicos, mas eu já começo com uma pergunta a mais geral possível, assim, que com certeza a gente vai destrinchar. Mas, assim, Danilão, como é que a gente pode começar a pensar em escolher uma lâmpada ideal para o espaço que eu tenho, que vai ser diferente do teu, que vai ser diferente do parceiro que a gente acompanha? Então, o que eu penso em princípio para escolher um LED, cara, na tua visão? Cara, na minha visão, espaço. Então, a área de cobertura que você precisa, né? Então, pô, às vezes a pessoa vem que quero cultivar 20 plantas aqui em 2x2, mas vou colocar um painel de 60 watts. Não vai rolar. Então, eu acho que o ambiente, o tamanho do seu ambiente, que nem, pô, PC Grow. PC Grow, você não vai colocar um painel de 200 watts ali dentro, que não tem como. Você vai usar uma lâmpada específica. Então, acho que a primeira definição da lâmpada é qual espaço você precisa cobrir. Com o espaço, a gente vai conseguir definir potência, definir ali tamanho do painel também, né, para ter a distribuição de luz correta, quantidade de painel, né, igual essa foto aí, por exemplo. Essa foto é um espaço comprido, então não adianta você colocar um painel só no meio, né, uma HPS só no meio, sei lá, uma luz única e achar que o cultivo vai desenvolver da melhor forma possível. Não significa que ele não vai desenvolver alguma coisa, ele só não vai desenvolver da melhor forma ao máximo que ele poderia. Então acho que escolhendo ali é sempre o ambiente. Nesse caso aí, pô, a gente tem um container, cultivo dos dois lados. Se é um container, o container normalmente tem 2,5 m aí, mais ou menos, 2,40 m de largura. Só aí a gente tem um cultivo ali de, sei lá, 1 metro de largura cada um, né? Cada lado e um corredorzinho no meio. E aí você põe lâmpada para cobrir 1 metro de largura, e aí o comprimento você vai distribuindo mais lâmpadas, né? Nesse caso aí, ali tá meio que fakeado, né? Uma lâmpada única, um painel de cada lado, mas ali você poderia colocar vários painéis de barra dessa forma, né? Que estaria suprindo ali total. Então acho que a primeira coisa é qual que é o espaço que você quer cultivar. Entendeu isso? Aí a gente vai entender se a luz ideal para aquele espaço realmente cabe no seu bolso, se faz sentido aquele investimento inicial, se a gente tem que reduzir um pouco o espaço e depois ampliar, e assim por diante. Legal.
Ó, Vitão, acho que é bacana isso, né? O Danilão traz pra gente a parada de as perguntas certas para você chegar no melhor manejo, né? Então, fica muito claro. Primeira pergunta que você faz é qual que é o espaço que eu tenho, e não vai ser diferente, inclusive, de qual que é o espaço que eu tenho para cultivar, né? Isso vai definir não só a luz, mas o teu manejo, o tamanho de vaso, quantas plantas você vai levar ali. Então, perguntas certas te direcionam para a escolha perfeita, né, Vitão? Com certeza. Eu queria trazer agora, né, umas questões, porque antigamente a gente olhava de um certo jeito, né? Era a informação que chegava para a gente era a questão dos watts, dos lumens, e agora a gente vê que é uma questão diferente, né? O que você vê ali no trabalho que vocês estão fazendo, né? Desenvolvimento de LEDs ali na LEDs Indoor, o público também quando vai procurar, você acha que ainda chega pessoas procurando, eu quero um LED de 300 watts, mas ele nem sabe realmente ali se é o 300 watts ali o que ele precisa, ou então ainda chega pessoas olhando para a quantidade de lumens que tem um LED. Como é que você vê essa questão aí do watts e lumens? Boa. Mano, eu acho que por conta de pessoas, de empresas, né, de pessoas como a LEDs, como vocês, como várias outras marcas e grupos daí que passam a informação sobre o cultivo, isso melhorou, tipo, o conhecimento da galera para um caralho, assim, tipo, muito, muito, muito em relação a quando a gente começou, por exemplo, que era lumens, tá ligado? Então, é isso, tipo, acho que hoje lumens ninguém fala mais. A galera já fala muito mais em watts, e não fala aqueles watts falsos, né? Pô, painel de 1000 watts, que é um painel desse tamanho aqui, desse fala tamanho. como 1000 watts, tá ligado? Então, hoje também morreu isso, a galera já entendeu o que é uma Quantum Board, o que é uma Quantum Bar, né? Já entendeu um pouco melhor por conta disso, muito mais conhecimento disponível para o pessoal aprender, né? Então, acho que isso é o mais importante, e isso faz com que o mercado evolua em seu conhecimento. Então, por exemplo, isso acho que é um pouco para tudo, né? Eu, por exemplo, não entendo nada de carro, tá ligado? De motor de carro, quando o carro quer. Mano, eu vou confiar no mecânico, tá ligado? O que ele falar, tá falado. Se eu tivesse coisas ali durante a minha vida que me ajude a entender um pouquinho sobre aquilo e tal, e se eu sou uma pessoa que tô entrando mais nesse mercado, eu vou entender sobre carro. Eu acho que o cultivador é isso. Se você tá colocando a mão na massa, vai começar a colocar mão no cultivo ali, você tem que entender um pouco sobre o equipamento que você está comprando, tá ligado? Então, acho que não é nem que a galera antes não queria buscar informação, acho que não tinha tanto acesso à informação, tá ligado? Então, acho que hoje é isso, né? Vocês veem a quantidade de gente que entra na live de vocês, que vê o vídeo de vocês, que estão lá no grupo, então eles estão buscando por conhecimento, tá ligado? Que o conhecimento hoje está mais acessível, então mudou bastante, mano. Acho que a galera tá um pouco mais assertiva. Claro, a questão de, tipo assim, quero um painel de 300 watts, não, pô, às vezes o espaço dele é um pouco menor, não precisa de tudo isso. Isso vai acontecer, porque ele ainda tá aprendendo sobre dimensionamento e tal. Mas tá muito mais tranquilo, assim, a pessoa já tem uma base um pouco melhor, assim, para chegar, sabe? Isso eu acho que é muito bacana mesmo, né? Isso evolui até, né, nos produtos. Eu acho que é isso que faz evoluir os produtos, porque você vai entendendo como é que funciona, o porquê que é. Então, eu também vejo muito isso, Vitão. Os lumens eu nem ouço mais falar, e eu lembro que quando eu comecei a cultivar, era isso que eu procurava nas lâmpadas lá, tá ligado? Quantos lumens que tinha ali, e era isso, né? Então a gente tem uma evolução de conhecimento, né? Pela forma da informação, tá chegando hoje muito mais forte, como o Danilão falou, né? E pelo interesse grower também, Vitão, porque é isso, né? O cara vai. Hoje é raro, ainda tem, mas é raro o cara já comprar alguma coisa de cara. Ele vai pesquisar antes, vai perguntar na comunidade quem usa, como é que é. Então, eu acho que é mais assertivo a escolha dos equipamentos que você está usando no seu indoor, né? Só para trazer o resumo, então, dessa parte, é a galera entender mesmo, né, que às vezes a gente quer a maior quantidade de ppfd por watts que caiba ali dentro do nosso espaço. Então, só para deixar a dica aí para a galera. Ô, Vitão, só uma parte aqui, ó. Só uma parte do velho, porque eu acho que é isso aqui a evolução. Ele falou, antigamente nem LED tinha, né? Comecei com a HPS, HQI lá, é isso aqui, né, cara? Então vai evoluindo mesmo. Exatamente, grande velho. O primeiro aluno, primeira turma de consultoria, o velho estava presente. Foi velhão. Esse é bravo, mano. Pode passar, então, Vitão. Boa. Trouxe aqui algumas informações para a galera ter um pouco de noção ali do ppfd, que é o que realmente a planta precisa ali, né? Que é a quantidade de... o fluxo de fótons, né? E aí, a gente tem alguns medidores, né? A gente consegue medir ali no celular. A gente sabe que mais ou menos de 300 a 600 de ppfd para a fase vegetativa ali, e 600 até 1000 mais de ppfd, aí dependendo ali do modo de cultivo e do espaço que a pessoa tem, né? Eu acho que talvez a gente pode debater sobre
como entender esse meu espaço. Às vezes eu vou comprar, às vezes, ele um LED muito bom ali na LEDs Indoor, mas eu tenho um grow que está faltando circulação de ar. Então, entender o equilíbrio ali. Como é que vocês acham que a gente consegue fazer esse equilíbrio aí, Danilão? Cara, é exatamente isso que até que eu ia falar, né? Às vezes não adianta você ter muito PPFD se você também não tem o equilíbrio, né? Então, se você aumenta muito o PPFD, você tem que ter uma boa circulação também rolando ali, né? Para ter o CO2 disponível para ela absorver, né? Fazer essa fotossíntese. E você tem que ter também o controle de alimentação da planta. Que ela está fazendo mais fotossíntese, ela vai comer mais. Se ela estiver trabalhando o metabolismo corretamente ali e tal. Então, é um conjunto de fatores, né? Então, quando a gente olha para o PPFD ali, que a gente vê, por exemplo, fase vegetativa de 300 a 600, pô, eu já fiz floração com 500 de PPFD batendo no topo da planta. Não significa que não vai desenvolver. Vai desenvolver. Dependendo da genética, ela aceitaria mais, ela conseguiria desenvolver mais, comer mais, engordar mais. Então, depende, não necessariamente eu preciso estar entregando 1.000 ali para ter o melhor desenvolvimento, né? Se eu tiver, um cultivo, sei lá, de 1,20 por 1,20, que eu consigo entregar 500 de PPFD em todo esse 1,20 por 1,20, sem mudança, sem alteração, eu vou ter uma colheita legal até, tá ligado? Sim. A colheita vai fluir bem e tal. Então, às vezes também não é só olhar para a intensidade ela tem que vir com um conjunto. Se ela não vem com esse conjunto de mais comida, de melhor circulação, mais CO2, né? Não vai adiantar nada. Você tá dando luz ali à toa e ela vai desenvolver a mesma coisa que ela desenvolveria com 500 de PPFD, tá ligado? A gente sempre ouviu, acho, né? Quanto mais luz, melhor. Por quê? Porque a gente não conseguia medir tão bem, a gente não tinha o conhecimento ali de parâmetro. Vou dar o máximo aqui possível e vai lá. Vamos lá. Gastando energia, tá ligado? Então, hoje a gente já tem um pouco mais de conhecimento, já tem muito mais estudo sobre isso e tal. Então, às vezes a genética não vai suportar tudo aquilo se ela não tiver um aumento de CO2 expressivo ali para ela. Então, acho que é isso. É uma base de PPFD, né? Considerando ali alto rendimento, né? A gente sempre tá olhando para a indústria, para tudo que vem nas informações normalmente não é pro cultivo pequeno, né? Até mesmo a alimentação de planta, a quantidade de EC, você pega um Atena da vida. A Atena é para uso de indústria. O manual de uso daquilo lá tem 130 páginas, mano. Você quer estudar EC para fazer só o home grow, uma estufinha de 60? Tipo assim, a parada é um uso muito diferente. Então, quando você pega a tabela, tá para esse uso. E aí você quer usar no home grow, você tem que adaptar ele pro seu uso, tá ligado? Então, informação de tipo assim, você tem que dar 1.200 de PPFD na floração pra planta engordar. Tá, mas esse cara usa CO2, ele tá jogando 1.000 e pouco de ppm de CO2 pra colocar isso de PPFD, tá ligado? Então, quando a gente começa é isso, mano. Acho que a galera até tá entendendo cada vez mais sobre isso também. Tipo, tá evoluindo na nutrição, tá ligado? Conhecendo mais ali, antes era nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, a deficiência é isso. Agora a galera já entende que, tipo assim, excesso de um nutriente barra outro nutriente também, tá ligado? Então a galera tá se aprofundando nos temas também, e isso é importante pra caralho, tá ligado? Voltando pro equilíbrio, né, Danilão? Acho que é bacana isso, porque quando a gente começa, a gente quer o excesso, né? A gente quer testar, quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, e você acaba tendo muito ruído no cultivo. Quando você simplifica e vai numa coisa mais certeira. Mas um ponto que eu queria que você falasse um pouco mais, que é isso aqui que pouco é falado, que é a questão do excesso de luz. É possível um excesso de luz? Às vezes o cara pega um painelzão potente num espaço pequenininho, põe a planta grudada e pode dar ruim também, né, cara? Dá para ter excesso de luz aí. Fala um pouco sobre isso, que acho que é bacana também. Acho que no cultivo outdoor ele dá um exemplo muito bom, né? Por que o início do cultivo no outdoor, quando ele é 100%, tem que ter um sombrite, por exemplo? Porque a intensidade de luz é muito forte, né? Então, dependendo do tamanho da planta, ela ainda não vai suportar. E pro cultivo indoor é a mesma coisa. Você pegar ali e colocar um sol e a planta ainda é pequena, claro, planta enorme já, mete luz aí, se tiver a ventilação, o conjunto todo funcionando legal e tal, a planta vai aguentar. Mas a planta pequena ainda, mano, não vai suportar. Então, às vezes você tá estressando ela, tá travando a planta, porque, vou colocar o painel aqui no 100%, vou deixar ele a 20 centímetros da planta porque ela gosta de luz, tá ligado? E não necessariamente. Então, acho que no cultivo outdoor eu aprendi um pouco disso, tá ligado? Quando eu comecei a cultivar cannabis, no primeiro cultivo meu, eu já comprei, eu fui na floricultura comprar vasinho, já comprei semente de tomate, alface, já coloquei um monte de coisa e nunca tinha cultivado nada. Coloquei o alfacezinho pra crescer, mano, tava no sol do Rio de Janeiro, 40 graus. Mano, o alface não ia. Não foi. Ele tava pequenininho assim, ele ficava murcho, tá ligado? Aí eu fui lá e coloquei um sombrite de, 70% pra ele segurar 70% da luz solar.
caralho, face bombou, mano. Eu falei, caralho, é isso. Folhosa não pode um sol tão intenso assim, precisa de uma sombra. A cannabis, ela suporta, mas ela também tem o tempo para ela suportar, ela não vai suportar desde o início. E aí a gente vai entendendo que você tem que ter dimerização ou distanciar, né? Então, pô, você vê cultivo, sei lá, na gringa que a galera usa HPS bastante ainda e tal, HPS tá a 2 metros de altura, tá ligado? Senão você tá dando uma luz excessiva para a planta. Exato, então o pouco PPFD, mano, eu acho que é até melhor, né? O pouco intensidade de luz é até melhor do que o excesso. O excesso ele traz mais problema pro seu cultivo do que o menos, tá ligado? O menos, claro, se for muito menos, vai dar aquela estiolada, que a planta vai ficar muito mole, não vai conseguir. Mas se for menos, assim, um pouquinho mais do quase nada, um pouquinho, ela já vai desenvolver melhor do que você tá dando muito pra ela ali, ela vai travar, mano. Massa demais, galera. Papo bom demais, hein? Se você estiver gostando, deixa aquele like que legaliza. A gente tava falando do outdoor agora. Eu vou puxar para compor a bancada aqui, ó. Volta, Churu. Aí, ó. Tava falando de outdoor. Vem com nós, meu querido. O que você tá achando aí? Top, hein? Essas informações. E aí, o que é que rola, ô Danilão? O que é que acontece no outdoor? A planta pequena, na natureza, a semente vai cair no chão e ela vai crescer embaixo da maior. Então, essa maior é que vai ser o sombrite dela no outdoor. Exato. E aí, quando essa maior tiver, né, já na senescência, como falou natural, ela já vai estar num tamanho que vai aguentar, porque a maior murcha e a pequena já está no tamanho para aguentar o sol. Porque na natureza, pessoal, elas fazem ali uma espécie de colônia, uma superpopulação, que nem bananeira. Uma vai morrendo e a outra vai crescendo. Uma vai morrendo e a outra vai crescendo, uma na sombra da outra. E aí, como a gente não está simulando a natureza, por assim dizer, que a gente não está cultivando dessa forma no outdoor, tem que colocar o sombrite, que é para substituir essa planta maior que serve de sombra, né, Danilo? Falou tudo, mano. A planta na natureza, se você for lá na floresta amazônica, tem as árvores gigantescas cobrindo toda a mudinha que tá nascendo ali e tal. Claro, muita mudinha vai morrer porque ali realmente vai fazer sombra o tempo inteiro, tá ligado? Não vai ser muita luz. Mas é isso, se a gente pensa na agrofloresta, mano, é isso. Você sempre tá fazendo cultivo ali sempre trabalhado, uma genética, uma cultura perto da outra, né, que se comunica e tudo mais. Então, acho que essa é a ideia. Você tem que lembrar que na natureza a planta pequenininha também não sobrevive numa luz intensa. Ela precisa de alguma companheira fazendo sombrinha nela ali, para ela passar um período da vida, aquela proteção, e depois ela falar, puta, agora suporte, tá? Agora a seleção natural, luz, né, cara? Na natureza você não consegue pôr no melhor lugar de luz, é onde caiu a semente, vai vir. Então ela vai tentar buscar a vida ali o máximo que der. Vou passar para o próximo tópico, mas eu vou deixar uma pergunta aqui por final. Com certeza, o Danilão, como ele tem experiência com os LEDs aí, ele sabe algumas genéticas que aguentam mais pancada. Boa. Por exemplo, o Danilão, hoje eu peguei e investi uma grana lá na LEDs Indoor, botei um LEDzão pancada. E o Churu também vai ajudar, porque ele também é do lugar que é do sertão do Nordeste, de uma serra lá no sertão. Então ele vai saber também as que aguentam pancada de BPFD. Essa aí a gente vai deixar para o final da aula. Aí, essa é boa, boa pergunta essa daí. Então, o que seria legal também, né, Danilão, vocês explicar aí, é sobre a faixa par, né, que é, por exemplo, a cor, ela vai ter como se fosse uma numeração ali, e aí a planta consegue entender, né, dentro de uma determinada faixa. Então, eu queria que você explicasse o que vocês buscam lá na LEDs Indoor, quando vocês vão pegar um chip, o que vocês procuram, vai ter LEDs que é especializados para uma coisa, ou para plantas em floração, ou vocês já pegam já os chips hoje em dia que já tem mais ou menos todas as faixas ali? Só para complementar a pergunta, porque o que a gente quer fazer numa lâmpada, né, Danilão, é simular o sol, cara, e é quase inviável, né? Mas então, o que é que do sol a gente tem que pensar na lâmpada ali? Porque a gente sabe que primavera, verão é um tipo de sol, outono é outro tipo de sol, né, cara? Então a simulação na lâmpada vai ser mais ou menos por aí, é isso, cara? Basicamente isso. Acho que antes estava tentando simular um pouco mais, os painéis de LED estava tentando simular mais essas mudanças de estação do ano, tá ligado? Onde você tem intensidade maior de azul, intensidade maior de vermelho e tal, em cada período. Só que o entendimento geral foi: o ideal é você ter um espectro completo global, e com uma intensidade dele um pouco mais controlada. Claro, vai ter culturas onde ela vai trabalhar melhor o espectro mais azul, o espectro mais vermelho. Por isso que as fabricantes, né, se a gente olhar, por exemplo, a Samsung, eles tinham modelos de chip diferentes para isso.
né? Então, por exemplo, o H e o H-Evo, o Evo, ele tinha uma intensidade um pouco maior de azul, mas o azul, ele dava uma ampliada. Ele tinha um ganho de azul, tá ligado? Por isso que ele tinha um uso um pouco mais específico ali por conta desse ganho de azul, que não fazia tanta diferença assim e tal, mas um espectro um pouco a mais. E tem chip da Samsung que eles realmente, tipo assim, o azul era lá em cima e o vermelho era quase nada, tá ligado? Então, você olhava para ele tinha ali os 3.500 kelvins e tal, da mesma forma, mas o espectro que estava por trás dele era intensidades diferentes. O próprio YouTube da Samsung, eles têm alguns testes deles colocando, tipo assim, os chips de espectros diferentes na mesma cultura, no mesmo ambiente, desenvolvendo aquele alface durante 45 dias e mostrando aonde teve mais ganho, tanto de peso, a beleza da folha ali, como que a folha estava, não estava mais enrugada e etc. Então hoje, pelo entendimento, não faz sentido você ficar alterando lâmpada, tá ligado? Ficar, tipo assim, vou colocar... Porque, assim, a planta ela vai absorver todos os espectros em todas as fases. Vai ter momentos que ela vai absorver mais desse, menos desse, etc. Então, tipo assim, eu posso trabalhar isso que a planta tá pedindo em cada momento? Posso. Mas você vai ter muito mais trabalho para entregar um resultado similar ao que você entregar um espectro completo. Então, por isso das que desde... HPS, né? Que você tinha que mudar de lâmpada no meio do processo ali, né, cara? Então isso já não é mais necessário. E tinha gente que cultivava com, sei lá, HPS na VEG e na flora. Inteiro. E a planta ia, tá ligado? E tinha gente que usava HQI na VEG e na flora, e a planta ia. Só que na HPS e na HQI, realmente você tinha muito de um espectro, tá ligado? E quase nada dos outros, tá ligado? Basicamente nada. Mas a planta, ela desenvolve, ela vai te dar um resultado, só que não vai ser o melhor que ela pode te trazer, tá ligado? Por isso que teve um bom período ainda que tinha os painéis lá de LED que tinha, assim, VEG e Flora. Que VEG de umas cores e Flora sendo de outras cores, tá ligado? Só que você não conseguia realmente ter o máximo de rendimento possível daquela planta. Então, acho que hoje, por entendimento geral ali, você vai ter muito mais o full spectrum do que espectrums específicos. Mas sim, a gente tem hoje, por exemplo, culturas de folhosos, que a gente tem vários clientes que cultivam em estruturas de andares, né, alface, microgreens e tal, vão escolher espectrum mais azul, tá ligado? É full spectrum da mesma forma, mas em vez dele escolher um 3.500 kelvins, que é o que a gente usa para o cultivo de cannabis, por exemplo, que a gente está pensando mais na floração, por isso que a gente quer um pouco mais de vermelho, eles já vão olhar para um 6.500 kelvins, que eles querem mais azul e menos vermelho, mas o Spectrum, a onda dele vai ter bem completona, tá ligado? A única coisa que vai cair é nas pontas, que é infravermelho e ultravioleta, que daí tem uma intensidade menor, né? Que daí é o que realmente no sol você acaba tendo aquela... prejudica um pouco, né? Aquela intensidade constante de UV e etc. Para cannabis no outdoor, pode ser que muito forte intensamente não seja tão bom, mas ela tá resinando muito mais quando ela recebe isso também, tá ligado? Então... existe esse controle, assim, mas hoje, com o Spectrum, acho que já há alguns anos aí, a galera, desde quando os chips brancos com o Spectrum foram lançados, a galera parou de fazer aqueles painéis coloridos e tal, que simulavam o Full Spectrum, né, colocava várias cores ali para simular, mas hoje todos os brancos, até, mano, muitas lâmpadas residenciais hoje que a gente tem em casa, o chip que tá ali, ele é Full Spectrum também, tá ligado? Olha aí, ó. Aí, massa. Você acha que vale a pena ali, por exemplo, o meu grow de eu tenho ali um grow de Vega, eu peguei lá um LED na LEDs indoor, que vai ter todos os espectros de luz. Mas você acha que vale a pena eu investir, por exemplo, no meu grow de Flora, botar ali uma coisa mais voltada para o vermelho? Eu tô querendo um a mais, tá? Esse é o ajuste fino. Você acha que compensa ou não fazer? Se vocês têm esse tipo de barra lá também na LEDs Indoor? Cara, a gente não trabalha porque é isso, né? Normalmente a maioria dos cultivos eles vão estar fazendo VEG e Flora. Então é muito difícil você falar assim, pô, só vou ter, a não ser cultivos grandes, né? Que a pessoa vai ter uma sala de vegetação e ali nunca vai florir, a outra sala de floração. Então, para a fábrica não faz sentido ela ficar fazendo painel, sei lá, 3.000 kelvins e painel 6.500. Para os 6.500 funcionar melhor na Vega, é isso, todos eles full spectrum, mas com níveis melhores. Então, sim, se você pega um 6.500 kelvins e joga na Vega, vai desenvolver melhor. Se você pega um 3.000, 3.500 kelvins ali e joga para floração, vai desenvolver melhor, né? Então, por isso que hoje a escolha tá muito mais você pesando um pouquinho para floração, tá ligado? Que vai funcionar bem na Vega, vai fluir, vai crescer legal, e na Flora, mano, ele vai pancar bem, tá ligado? Ganho de produção, né? Priorizando o ganho de produção ali. Boa. Exato. É aquilo, tem Vega e Flora no mesmo ambiente, você vai priorizar o quê de temperatura e umidade, tá ligado? Eu vou priorizar a floração, porque é onde eu tô querendo rendimento. A Vega, mano,
segura aí o tranco um pouquinho, deixa eu colher, que eu colhendo eu volto aqui pro seu ambiente ideal, tá ligado? Fazer uma conclusão mesmo desse papo, porque isso pra mim foi o mais esclarecedor. Eu acho que se a pessoa souber o que a gente passou aqui nessa conversa, ela já consegue se guiar muito bem, né? Que ela aprendeu sobre PPFD e a faixa EPA e viu, né, que na real a quantidade de watts e os lumens não são tão importantes aí. É um erro clássico que, pô, muito massa saber que a galera já tá chegando lá na LEDs Indoor e não tendo mais esse tipo de problema, né, e comprando errado às vezes, e bom saber que lá vocês também dão esse tipo de suporte, né, às vezes a pessoa chega lá, ela dando a questão do espaço, vocês já conseguem ajudar ela na escolha, né, do LED. E se você gostou e ficou com a gente até o final, já deixa um comentário aqui pra gente saber e pra gente soltar a parte 2 dessa aula incrível para você terminar de matar todas as suas dúvidas. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se você quer a parte 2 dessa aula, já deixa o seu comentário aqui. Eu espero que você tenha tirado bom proveito de todos os ensinamentos, todos os debates que aconteceram durante esse aulão. Boas ideias para você e bons cultivos. Eu te vejo no próximo vídeo. Cansado de cultivar sozinho? Conheça o Ganza App, o seu aplicativo completo para gestão de cultivo e acesso à comunidade de jardineiros do Brasil. Conecte-se na nossa rede social e troque experiências. Aprimore seus conhecimentos com a ajuda de IA especializada, cultivadores experientes e iniciantes. Registre também cada passo da sua jornada, com um diário de cultivo intuitivo e encontre o apoio que precisa com a seção de serviços especializados. E não perca o Marketplace, onde você encontra os melhores produtos e fornecedores verificados para levar seu cultivo ao próximo nível com segurança e qualidade. Pare de perder tempo. O Ganza App é o que você precisa para melhorar o seu cultivo. Se cadastre hoje mesmo e faça parte da maior comunidade de jardineiros do Brasil. Nosso sistema de nutrição ele é composto por um fertilizante líquido e um blend de rochas. Um complementa e ativa o outro. Em conjunto, fornecem todos os nutrientes que a planta precisa em todos os estágios dela, desde a germinação até a floração. Cultivar suas plantas nunca foi tão fácil e eficiente. Apresentamos o kit Suruma de nutrição orgânica para cultivo. Desenvolvido, testado e aprovado por profissionais qualificados, tanto indoor como outdoor. Sem medições complicadas, tecnologia de fácil manejo e totalmente orgânica. Basta regar e ver suas plantas irem para um outro nível. Comunidade Grower Maker. O jardineiro revolucionário com o seu cultivo transforma o cenário num jardim florido. Ele mete marcha mil com seu coração em cada flor desse Brasil. Legaliza a planta sempre com amor, cuida com carinho, aprecie o sabor. A terra fertiliza, traz a abundância, na mente acende a brisa, aumenta a esperança. Esperanças, mudanças estão no ar. Leis e padrões começam a se alterar. Valores invertidos, agora questionados. Abrindo a sua mente, um novo é criado. Natural, Mystic Ganja, Ganza na união, fazendo a plantinha expandir sua visão. Que legaliza. Natural TV, Natural TV, Natural TV, Natural TV, Natural TV. Essa aqui é para aqueles que pensam que pode nos parar. Comunidade Grower Maker segue unida, organizada, desmistificando toda mentira sobre a nossa sativa sagrada. Fiz a sativa, germinei um prensadão, colhendo flores, as flores da libertação. Entrei na cena com vários irmãos de jardim, na Natural TV do zero a extração do rosinho. Ali eu vi que não vou só, jardineiro só quer a legalização. Hoje desmistifico, pois não posso mais viver na ilusão.
Pare pra pensar, toda mãe tem o direito de cuidar. A natureza veio sim nos ensinar, temos a solução. Então por que ainda pensam que vão nos parar? Não vão nos parar. Natural TV, não vão nos parar. Comunidade Gourmet, não vão nos parar. Natural TV, não vão nos parar. Comunidade, nós que legaliza. Tem CDs da flora urbana, feminizada automática, quero uma de cada vez. Descansei meu solo, quer suruma, jardinagem. Rafael Mago do solo, chega a sua vez. Top Band espera Flower Mind, ambiente pra ela resinar. Iluminação vem de gozar, na sabedoria é só clicar, é só clicar. O primata já deixou os links da função. Doutora Raiz afirmou raiz nessa missão. Samuca, Estéreo e Bia fazem a programação, restaurando os bugs e o app roda lindão. O Dan mantém o equilíbrio na equalização. Melhor produção vem chip de Egon no design. Chega essa família, somos códigos online. Na manutenção Pedrão mostrou que é freestyle. E Music Grower chega no impasse pra mostrar que aqui é pra fechar com de verdade. Comunidade Grower Maker. Unidos venceremos, sempre organizados, bem informados. Que medo é esse de uma planta? Vai ver que é só porque não conhece mesmo, né? Mas daí se não conhece, não fala nada, pô, só ouve. Vem. Método de tratamento alternativo, terapêutico, só um momento. Umas gotas do óleo pra acalmar, um peguinha pra transcender, desopilar. Com tanta informação disponível, o que é que tá faltando para regulamentar? Mudar a sabedoria ancestral fica em perigo. Imagine a caminhada até legalizar, mas não aguento mais. Por isso eu busco os aliados da agricultura, da paz sagaz. Ter contato com a planta todo dia auxilia a busca do pão nosso de cada dia mais. Então plante, colha, perpetue a filosofia, gere a vida, observe a resina. O cheiro que acende a esperança vem do gosto que promove a mudança para mais além. Concreta, alerta, desperta e despreza aquele agente que atrasa e lesa. Desinformação não tem mais vez. Nossa arma é o argumento contra a estupidez. Bora, comunidade Grower Maker, é nós que legaliza. Só vem. Marche. Plante, colha, 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 perpetue a filosofia, gere a vida, observe a resina. O cheiro que acende a esperança vem do gosto que promove a mudança para mais além. Concreta, alerta, desperta e despreza aquele agente que atrapalha e lesa. Desinformação não tem mais vez. Nossa arma é o argumento contra a estupidez. Legalize já. Rastafari, Selassie, 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 Selassie.